Vocês sabem que eu sou uma pessoa que adora conversar, que adora refletir, que adora filosofar. E filosofando sobre isso esses últimos dias, eu comecei a pensar sobre o que a gente entende por conversa, diálogos que são efetivamente diálogos, diálogos que na verdade são enviesados e representam bronca ou representam monólogos, sermões e por aí vai. E pensando nisso, me veio a ideia de perguntar para vocês uma coisa. Se hoje você, que está aí vendo esse vídeo, recebe uma mensagem no seguinte sentido: fulano, fulana, precisamos conversar. Ou, quando você chegar, a gente conversa. Ou, vamos conversar? O que você sente aí internamente? Se você for uma pessoa extremamente bem resolvida, e eu espero que seja, você chega e vê uma mensagem com vamos conversar e tudo bem. Eu não fico pensando muito a respeito disso, podem ser infinitas coisas e tá tudo certo. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser o que for. Agora, outras tantas pessoas, mesmo se trabalhando muito, num primeiro momento internamente vem aquele sentimento de: o que eu fiz de errado? Será que deu alguma coisa errada? Será que alguém tá com problema? O que será que aconteceu de problema? Eu vinculo conversa a problema, a algo que é negativo, a algo que eu fiz de errado, a algo que eu vacilei. E isso indica muito pra gente quando a gente realmente busca um autoconhecimento e um autoaprofundamento. E pensando nisso, e pensando em quebras de ciclo e ressignificações, aqui falando de uma maneira pessoal, eu trago sempre para vocês opções para vocês conversarem com as crianças, para efetivamente se colocarem à disposição, para realmente estabelecerem uma conexão. Não é à toa que eu falo com vocês que eu atuo como facilitadora dos diálogos e da relação adulto-criança. Eu acredito que isso é a base de qualquer trabalho, de qualquer relacionamento, inclusive. Se você não tem conexão, esquece. Eu acredito muito no poder do diálogo. O diálogo pode ser transformador. E com base nisso, eu busco trazer para vocês opções, ferramentas, recursos e também inspirações nas minhas próprias conversas diárias com o Gustavo, que vocês costumam adorar. E eu gosto mesmo de trazer porque eu aprendo muito com o Gustavo e sobre o Gustavo. Aprendo também muito sobre mim mesma. Várias coisas que vão sendo enaltecidas trazem muitas revelações sobre mim. E pensando nisso, e pensando que gosto de filosofar, e pensando que gosto de refletir e de escutar, eu resolvi perguntar para o Gustavo esses dias o que ele sente quando eu pergunto para ele algo do tipo vamos conversar. Se eu chamo ele para conversar, o que ele pensa. Vou deixar o nosso diálogo, trechinhos do nosso diálogo, né, na sequência. E é interessante também que vocês observem que na sequência eu faço a indagação para ele sobre outros adultos. Por exemplo, na escola, quando um adulto vem e pergunta para você ou traz para você que precisa conversar, o que isso te gera? E é muito revelador o que ele traz. Assista. Se eu chego e falo com você assim: filho, vamos conversar? O que você pensa? O que você me responderia? Eu ia falar: será o quê? Que ela quer conversar? Alguma coisa legal? É mesmo? Sim. Do tipo, será que é alguma surpresa? Se eu falar com você então, vamos conversar? Eu quero. Você quer? E se algum adulto na escola falar com você: Gustavo, vamos conversar, a gente precisa conversar? Já aconteceu isso? Já, mais umas 2 vezes. As 2 vezes. E quando te chamaram pra conversar, era uma coisa legal? Mas na verdade não. Não. Às vezes, na verdade nunca foi quando iam conversar comigo. Era alguma coisa legal. Quando foram conversar com você, Isso, fiz alguma coisa errada. você pensa isso? Sim, Se eles chamaram pra conversar na escola. sim. Dependendo do tom, se for. Vamos conversar? De tipo, quer dizer, vamos conversar sobre um assunto. Aí eu falo: o que será que eu fiz de errado? É, dependendo Aí do se tom. falar: vamos conversar? Aí eu penso: talvez se é isso, talvez alguma coisa legal. Ou vamos conversar? O tom é importante, né? Igual aquele dia que a gente tava conversando, né? O tom Que a gente é falou do tom. Depende do tom que a pessoa fala a frase. Mas e se for uma mensagem por escrito? Mas e se for uma mensagem por escrito que você não consegue identificar o tom que a pessoa tá mandando mensagem? Dá Se pra você lê um identificar. bilhete, você lê um bilhete Outra falando assim, vamos poesia. conversar? E ponto de interrogação. Você não sabe, tá só escrito. Eu vou saber. Vamos conversar? Aí eu vou falar: vamos, o que você quer saber sobre mim? Ah, tá. Então se você recebe um bilhete escrito, vamos conversar, você fala, vamos. O que você quer saber sobre mim? É isso que você pensa. E se escrever: vamos conversar? Aí não tá perguntando, né? Tá É, falando, aí vamos eu conversar. Aí eu penso: o que será que eu fiz de errado? É. Se for de algum colega, Se for de algum colega. aí eu
Dia após dia, na minha experiência pessoal e profissional, eu percebo que na aceleração é muito comum que os adultos só parem para conversar com as crianças quando algo não vai bem, quando aconteceu alguma coisa mais delicada, quando eu preciso dar uma certa bronca ou quando teve alguma coisa que saiu do eixo. Então, existe o sermão, existe a bronca, existe a punição e depois eu não entendo por que a criança fica tão resistente a conversar, a se abrir, a trazer coisas, até porque ela atrelou uma coisa à outra. Ela tem um viés negativo inserido na cabecinha dela, no cérebro dela, que entende, e realmente a experiência comprova isso, que quando o adulto para conversar comigo, na verdade, essa conversa não é conversa. Eu atrelo essa conversa a uma coisa negativa. Eu atrelo, inclusive, a sermão. Eu atrelo a monólogo. Várias pessoas não estão parando para realmente escutar, entender o lado do outro e compreender todo o entorno. E é esse o meu convite para você hoje, para que você se disponibilize a isso. Sei que desacelerar é difícil, sei que a vida está cada vez mais corrida, sei que a gente fica cansado, sei que às vezes faltam ferramentas, falta criatividade para a gente desenvolver com leveza os assuntos. Mas eu digo para vocês que isso é extremamente essencial. Quando a gente para analisar, inclusive na experiência profissional, é muito comum, infelizmente, que os pais e os educadores, de uma maneira geral, tragam que os adolescentes não querem conversar, que são completos desconhecidos. Se você se preocupa com isso, se você busca uma parentalidade cada vez mais consciente, se você busca educar com cada vez mais consciência e quer não só fortalecer, como alargar os canais de comunicação que se estreitam naturalmente na adolescência, mas você quer preservar e criar esse hábito, eu te dou dicas para isso. Uma das dicas que pode trazer fluidez e ludicidade e descontração é o que eu venho apresentar para vocês hoje, que é novo parceiro do perfil, que é o Conversinhas. Extremamente lindinho, portátil, é algo que a gente consegue colocar na bolsa, é algo que a gente leva para uma viagem, é algo que a gente leva para um restaurante, tá lá esperando a comida ficar pronta e tal. Vamos ter momentos de conversa, mais conversas e menos telas. Vocês sabem que aqui eu sou bastante resistente em relação às telas também. E aqui eu consigo formas lúdicas de conversar e de conhecer o outro em profundidade, assim como eu também permito que me conheça. E a gente tem uma troca significativa que faz toda a diferença. Vou mostrar para vocês como funciona. É um baralhinho com cartinhas e é dividido em 4 sessões, cada sessão de uma cor. Eu achei lindíssimo esse material e as sessões também encantadoras. A primeira sessão, sonhos e planos. É interessante a gente conseguir entender o que aquela pessoa tem de pensamento para o futuro, exercitar e também você trazer seus próprios planos e seus próprios sonhos. Temos também a categoria Nossa Família, que permite a gente compreender o que aquele ser está ali abstraindo e está interiorizando a respeito da família. Temos também a parte de reflexões, que permite que a gente compreenda uma estrutura de pensamento que realmente aquela pessoa pensa e reflete sobre assuntos. Aqui é interessante a gente entender que as reflexões, e assim como as outras perguntas, elas propõem início de conversa. Mas a conversa é como se fosse um início meio e meio. Não necessariamente eu preciso ter pressa para acabar. Eu vou, quanto tempo demora? Quanto tempo eu quiser e me dispor para estar ali conversando e desenvolvendo um assunto. Então, é sensacional. Temos também a sessão de sua opinião. Também possibilita que a gente compreenda o que a criança está pensando, o que paira ali naquele pensamento e eu consigo compreender, inclusive, também o que trabalhar com ela. Eu acredito que seja uma ferramenta extremamente relevante para vocês, principalmente para quem tem, às vezes, uma certa dificuldade de criar um ambiente e um momento de diálogo descontraído, sem levar para o sermão ou sem apresentar uma resistência, trazendo leveza e fluidez. Conversinhas. Tá aqui apresentada essa opção para vocês que eu achei sensacional. Claro que seguidores têm cupom de desconto. No carrinho de compras, se você colocar o cupom FLOW10, você consegue adquirir o seu Conversinhas com 10% de desconto. É uma ferramenta extremamente útil e necessária que pode fazer total diferença na sua vida e na sua relação com a criança. Tamo junto?